Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, aqui ao canal do YouTube do Instituto Kardecista da Bahia. É uma alegria, um contentamento enorme estar aqui com todos vocês. Quero mandar um grande abraço ao nosso amigo Edivaldo César e ao Instituto, aos trabalhadores, frequentadores. Hoje estamos aqui para fazer algumas reflexões sobre um tema que é muito importante, sobre Jesus. E o tema é Perante Jesus. Está no capítulo 57 do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Bom, Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. O Messias, o mensageiro divino, o guia e modelo para toda a humanidade. Essa afirmativa está em um Evangelho segundo o Espiritismo, e transmitida pelos espíritos superiores ao codificador, a Kardec, que lá descreve com tamanha destreza os feitos também do nosso mestre. O Espiritismo, na verdade, entende que o significado de Jesus é o seu próprio exemplo de vida, fazendo e demonstrando sempre através dessas atitudes a possibilidade de um padrão, de um comportamento melhor, diferenciado daquele que estamos acostumados. O padrão humano, infelizmente, ainda cheio de vícios, de imperfeições. E foi através da força dos seus exemplos que deram significado à sua vida, à sua existência, e é que foi capaz de, inclusive, contagiar, envolver a todos desde então, desde a sua presença aqui na Terra. E assim a sua mensagem foi transmitida com tanto sucesso, e que por mais de 2000 anos passados,
até hoje continuamos a estudar, a interpretar e buscar a essência dos seus ensinamentos. E Jesus, vivendo o seu tempo, construiu valores universais que são indiscutíveis, por assim dizer. Tamanho grau de verdade, de sinceridade. E esses valores modificaram muito também os aspectos culturais, sociais, políticos também, econômicos, da própria humanidade da época e até hoje. E para o Espiritismo, esses valores, eles são realmente fundamentais para a compreensão da doutrina, são fundamentais para a compreensão da moral cristã e também da visão de mundo e interpretação da realidade. Portanto, Jesus, ele representa esse tipo mais perfeito, esta moral que deve ser seguida pela humanidade, independente de classe, de religião, de cor, enfim. Porque Deus nos ofereceu o seu Filho mais amoroso como o mais perfeito modelo a ser seguido. Nos deu este grande presente. E a doutrina que o Mestre nos ensina e nos ensinou é a mais pura expressão da lei divina, da lei de amor, da lei de caridade, e que todos aqui podem realizar e cumprir e praticar conforme também a sua vontade. Portanto, Jesus representa esta imagem divina, a imagem do amor, a imagem do bem. Por isso, a construção de uma mentalidade cristã, em verdade, passa também pelo entendimento do seu evangelho, o entendimento dos seus ensinamentos, das suas parábolas, e através desse esforço moral, esse esforço único, individual, nós conseguiremos, sim, praticar aquilo que Jesus ensinou e demonstrou. E à medida que vamos nos dispondo a isso, vamos nos colocando a serviço, buscando conhecer e vivenciar também essa mensagem, nós, consequentemente, seremos abençoados pela providência divina. E quem nos diz isso são os espíritos superiores, são os benfeitores, que através também das suas experiências puderam comprovar. Então, Jesus, na sua existência cósmica, representa o caminho, representa a verdade, a vida, e em seus diversos aspectos podemos também compreendê-lo e percebê-lo bem próximo de nós, à medida que vamos também praticando aquilo que há nas suas máximas, aquilo que ele demonstrou, aquilo que ele comprovou também, porque os seus ensinamentos, o seu comportamento, os seus exemplos e de outras pessoas também que puderam se identificar com ele, ficaram registrados na história, na vida humana, nessa egrégora divina de amor, de bondade, de fraternidade, e se tornaram realmente padrões de referência para todos aqueles que desejam se aproximar do Criador, que desejam estar mais conscientes da sua verdade, da verdade divina, e conscientes também da sua própria existência, conscientes do amor ao próximo, da solidariedade, da tolerância, e também da responsabilidade de si mesmo perante o outro, e principalmente diante da liberdade de consciência que todos nós precisamos ter diante da vida, diante dos nossos atos, diante daquilo que nós pretendemos e que Deus também, na sua infinita bondade, promove em nossas vidas. Porque nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui desassistidos, e é disso que Jesus vem nos comunicar, é isso que ele vem nos avisar. Porque Jesus é esse padrão de comportamento para ajudar as pessoas na construção do seu próprio futuro, das suas próprias vidas, e não nos referimos apenas à vida material, à vida física, mas principalmente à vida espiritual, aquela que nos aguarda.
E Jesus é o exemplo claro desse comportamento, que reflete essa identidade do universo divino em nossas vidas. Então, desde o primeiro dia da sua boa nova, do seu evangelho, Jesus nos convida a perceber que a redenção, que o ato de se redimir diante dos erros, dos equívocos, com certeza vem do alto, vem dessa submissão ao Criador. E ele, como representante maior do Criador, como exemplo iluminado, como farol a ser seguido, com certeza é também o nosso grande referencial. E a partir desse momento que nos colocamos diante de Jesus, que nos colocamos diante da sua grandiosidade, do seu amor, do seu respeito a cada um de nós, onde ele nos acolhe, nos conduz com tamanha sabedoria, vamos também caminhando com passos firmes e seguros para que a vida que nos foi apresentada seja também vivida da melhor forma possível, para que cada um possa se libertar de si mesmo, se libertar daqueles males que ainda cultiva dentro do próprio coração. E cada um só conseguirá realmente se libertar à medida que passe a colaborar de forma ativa, dedicada, sincera, verdadeira. E assim vamos também nos unindo aos outros corações de boa vontade, que já estão neste mesmo caminho e que podem ser identificados, como Jesus mesmo disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E é essa a mensagem do amor imortal que Jesus nos traz. E diante dessa grandeza, dessa proposta divina, como é que hoje nos posicionamos? Como é que hoje estamos encarando essa realidade que está sendo apresentada diante de nós? Será que realmente entendemos o convite do Cristo? Será que já temos noção do que é necessário para colocá-lo em prática? E quais são as consequências também dessas escolhas que nós estamos fazendo? A escolha diante do Cristo, a escolha diante da terra. O que é realmente que isso significa em nossas vidas? Então fica muito claro que se trata, na verdade, de uma proposta de liberdade. Libertar quem? Como já dissemos, libertar a nós mesmos. Libertar o próprio espírito das amarras, daquilo que lhe aprisiona, daquilo que lhe impede de enxergar a vida tal como Jesus demonstrou para cada um de nós. A vida na sua plenitude, na sua inteireza. Que apesar dos obstáculos, dos desafios, das dificuldades que teremos e que temos, tudo isso faz parte de um plano divino, um plano muito maior do que o nosso próprio plano, ainda muito egoísta, ainda muito pequenino, preocupado única e exclusivamente com a satisfação da matéria. Então, a partir do momento que buscamos por Jesus, vamos perceber que o processo se resume, na verdade, à libertação de nós mesmos e das nossas inferioridades, de tudo quanto nos impede de viver aquilo que Deus concedeu a cada um de nós. Nos impede de sentir, nos impede de pensar, nos impede de ter um comportamento bondoso, generoso diante do mundo, diante da vida, diante de si mesmo. E é por isso que às vezes repetimos comportamentos pretéritos das reencarnações anteriores, porque estamos ligados neste ciclo vicioso que não conseguimos romper ainda pela pouca boa vontade, pela pouca inteligência, porque se já soubéssemos realmente o que é bom para cada um de nós, não estaríamos cometendo tantos deslizes, fazendo tantas coisas
das quais poderemos nos arrepender. Então, apesar de conhecer Jesus, apesar de manter realmente essas atitudes, ainda continuamos mantendo um pensamento ainda agressivo, ainda destoante daquilo que o Mestre nos mostra como sendo o melhor caminho, a melhor jornada. E permanecemos insistindo também em alimentar sentimentos doentios, alimentar pensamentos mórbidos, egoísticos, orgulhosos. E é isso que hoje a humanidade mais precisa, é transmutar toda essa energia para que a própria psicosfera humana se transforme. E ao invés de doenças, de males, pandemias, catástrofes e tudo de mal, possa ser transmutado para o que há de bom, para o bem, para a saúde, para a luz, para a alegria, para a felicidade. Por isso que Emmanuel, esse espírito iluminado, ele comenta que nós não temos condições morais para recriminar Judas em suas atitudes menos felizes, tudo aquilo que Judas fez contra Jesus. Porque uma vez que nós ainda continuamos a realizar e a fazer os mesmos erros de antigamente, continuamos a ter atitudes reprováveis diante da moral do Cristo, permanecemos ainda nos vícios, ainda somos tão irresponsáveis ou inferiores quanto às decisões do nosso irmão infeliz Judas. E Jesus, ele assumiu essa função de despertar em cada um de nós, assim como despertou em Judas, e não foi tardiamente, ainda que ele tenha cometido o seu grande deslize, mas Judas conseguiu também se regenerar, se redimir diante de Jesus, diante de Deus, diante das leis. E assim Jesus também promove em cada um de nós esse despertar para as verdades divinas. Porém, ainda hoje fingimos não entender essa proposta. Tentamos nos enganar, achando que a proposta do Cristo serve apenas para o outro e não serve para mim, porque eu já sei de tudo, eu já conheço o Evangelho, ou já falo sobre o Evangelho. Lê do engano. Estamos todos aqui envolvidos na mesma condição de espíritos em evolução, buscando se aperfeiçoar. Uns com alguns recursos, outros com outros, e que cada um tenha sabedoria para assimilar e interiorizar aquilo que mais lhe convém para o seu próprio bem e para o bem de todos. No entanto, é fundamental, realmente, inserir Jesus em nosso padrão de vida. Inserir o Mestre em nosso cotidiano, sendo o nosso modelo de cada dia, de cada atitude, de cada comportamento, de cada decisão. Quanto mais nos demoramos no erro, mais sofrimentos, mais comprometimentos o Espírito agrega para si, aumenta para si mesmo. E as possibilidades de trabalho, de renovação, são tantas, tanto individualmente quanto coletivamente. Estamos aqui sendo sempre convocados para novas tarefas, para novos compromissos, mas basta que cada um esteja também receptivo para fazer esse bem, para sublimar também as suas imperfeições. E assim conseguiremos, sim, nos aproximar de Jesus, nos aproximar desse guia, desse modelo. Para colocar essa proposta evangélica em prática, é também necessário não apenas conhecer ou refletir sobre o Evangelho, mas, acima de tudo, também ter essa vontade firme, esse desejo de realizar o trabalho que precisa ser feito, de nos comprometermos, ainda que seja diante de muito sacrifício, diante de muito esforço,
Porque se cada homem se perguntasse sobre a importância das suas atividades aqui na Terra, seja ela qual for, encontraria também na sua consciência as respostas sobre o valor de cada uma delas, o valor infinito de cada atividade digna, honesta, sincera, verdadeira, especialmente diante daquilo que desejamos para a nossa vida. E não essa vida material a qual nos referimos, mas sim a vida espiritual, a verdadeira vida do Espírito, a vida imortal de tudo o que nós hoje temos e que nós precisamos do nosso esforço, da nossa existência, representando sacrifício, esforço nessa encarnação que temos. Significa realizar também em nosso mundo íntimo o trabalho permanente do Cristo. E é através dessa bagagem que nós vamos angariando os benefícios, os recursos, ao longo das múltiplas encarnações, que nós vamos tendo a capacidade também de representar em nossas vidas o reflexo de Jesus, seja através do bem que nós fizemos, ou, infelizmente, ainda diante dos prejuízos que nós já realizamos. E assim vamos nesse processo permanente, dinâmico e contínuo, nos melhorando, nos libertando de nós mesmos. E é esse o trabalho que o Cristo nos convoca. É esse o trabalho digno, é esse o trabalho perante Jesus. É essa a nossa postura, é essa a nossa reflexão que devemos realizar. Porque o trabalho digno é oportunidade, sim, que não se pode deixar passar em branco. Diante, às vezes, da falta de ação, da falta de interesse, da preguiça, da rebeldia, que cada um possa perceber diante de Deus, diante de Jesus, diante dos trabalhos e das tarefas que são apresentadas, a importância de cada uma delas. E assim se entregar verdadeiramente ao esforço para o bem, que este esforço, com certeza, é capaz de encorajar e de nos fortalecer a personalidade eterna, o espírito imortal, para que um dia sejamos luzes e assim sejamos mais felizes e estejamos mais próximos do nosso Mestre e do nosso Criador. Que Jesus, o nosso guia e modelo, consiga sempre nos inspirar, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos.